Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estou acompanhado por Scott Ritter, ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, oficial de inteligência e inspetor de armas da ONU. É bom tê-lo de volta. Agora vemos que Israel atacou o Irã em um ataque surpresa de grande escala, uma guerra de agressão ilegal cujas consequências certamente ainda não podemos prever. Mas o que sabemos até agora? Quais foram os alvos e qual é a extensão dos danos ao Irã? O que sabemos é que isso não foi um ato espontâneo de Israel, mas sim uma ação bem planejada que já estava em preparação há mais de um ano e que aparentemente foi coordenada de perto com os Estados Unidos em todos os aspectos desse ataque. Também sabemos que foi um ataque muito sofisticado, não apenas em termos da tecnologia usada para causar danos cinéticos ao Irã, mas também porque incorporou um elemento de decapitação para eliminar especificamente personalidades-alvo do governo iraniano, pessoas que estariam no centro da tomada de decisões estratégicas. Esse ataque, acredito, é um precursor de uma campanha cujo objetivo vai além de simplesmente eliminar a infraestrutura nuclear do Irã e a ameaça potencial derivada disso. Acredito que esta é uma campanha cujo objetivo final é a mudança de regime no Irã, porque do ponto de vista israelense, Israel só estará seguro quando a teocracia existente no Irã for removida do poder. Portanto, trata-se de uma luta existencial, e acho importante que as pessoas que estão acompanhando o que está acontecendo entendam que este não é um conflito que pode terminar em negociação. Este é um conflito que só termina com a morte e destruição de uma das duas nações atualmente envolvidas. Ou Israel é fundamentalmente derrotado e eliminado como uma ameaça regional, ou o Irã é fundamentalmente derrotado e eliminado como uma ameaça regional. Neste momento não vejo nenhum meio termo. Bem, um dos alvos, além da liderança militar, eram alguns alvos civis, mas acho que os reatores nucleares são a coisa mais importante. Já sabemos de algo sobre vazamentos de radiação ou algo assim? Bem, inicialmente, a Organização Nuclear do governo iraniano informou que não havia vazamentos de radiação, mas agora, aparentemente, estão sendo detectados alguns vazamentos de radiação em pelo menos um dos salões de Natanz, que é a primeira instalação de enriquecimento nuclear do Irã, e por um tempo foi sua principal instalação de enriquecimento nuclear. Ela possui algumas áreas subterrâneas de produção de cascatas de enriquecimento que eram consideradas protegidas contra ataques. Mas ao observar algumas das munições israelenses perfuradoras de bunkers que aparentemente foram lançadas sobre Natanz, parece que elas conseguiram pelo menos colapsar uma dessas estruturas, e aparentemente a radiação foi detectada. E os mísseis do Irã, porque claro, eles têm capacidades de retaliação muito poderosas, dizem estar armazenados principalmente no subsolo. Já sabemos algo sobre isso e até que ponto os israelenses conseguiram destruir os mísseis iranianos? Bem, o que está claro é que Israel atacou a maioria, se não todas, as chamadas cidades de mísseis iranianas e essas áreas subterrâneas de armazenamento de mísseis. Além disso, o Irã tinha um certo nível de capacidade de retaliação que já estava posicionada no campo, aguardando ordens. E parece que esses mísseis também foram alvo de Israel, ambos usando munições capazes de destruir bunkers. Mas, aparentemente, havia uma presença significativa de forças especiais israelenses em solo. Surgiram vídeos, divulgados pelos israelenses, que mostram o que parecem ser forças de operações especiais preparando o que são conhecidos como mísseis Spike, que são armas antitanque de linha de visão que podem ser usadas para várias outras tarefas. E aparentemente, essas forças especiais têm monitorado e rastreado a capacidade de ataque de mísseis balísticos móveis do Irã e as eliminaram usando uma combinação de drones,
e esses mísseis Spike. Mas, novamente, isso só mostra o grau de planejamento dessas operações. Posso dizer por experiência própria que você simplesmente não acorda e envia uma força de operações especiais de qualquer jeito para o interior de uma nação hostil. Essas missões exigem um planejamento extenso. A infiltração, a exfiltração e a atuação em solo sem serem detectados exigem não apenas grande habilidade e coragem por parte do operador em campo, mas também preparação por parte daqueles responsáveis por colocá-los lá dentro e tirá-los de lá. Não, parece ser um ataque surpresa, muito bem planejado e sofisticado, mas certamente uma retaliação iraniana virá. Sabemos como o Irã pode retaliar? Eles podem atacar os reatores nucleares de Israel, bases dos Estados Unidos na região, ou estados árabes que ajudam a defender Israel. Sei que é muita especulação neste momento, mas o que podemos esperar ver hoje ou nos próximos dias? Bem, poxa, quero dizer, se eu sou um boxeador treinando para uma luta, vou desenvolver um repertório, jab, 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 uppercut, gancho, todos os diferentes golpes que posso usar dependendo de como você se apresenta como alvo. Mas se ao entrar, você amputa um dos meus braços e rasga o manguito rotador do outro e ainda rompe o tríceps e tudo mais, de repente não tenho tantos golpes disponíveis. Quantos golpes o Irã tem agora? Sabe, o Irã já falou que, se fosse atacado, se sua infraestrutura nuclear fosse atacada, eliminaria a capacidade de produção de petróleo no Oriente Médio, ameaçando assim a segurança energética do mundo. Eles não fizeram nada. Sabe, nos disseram que se os Estados Unidos estivessem envolvidos em qualquer aspecto de um ataque israelense, instalações americanas na região seriam alvo de retaliação mortal. Não vimos nada disso. Disseram que a própria nação israelense enfrentaria uma resposta implacável e horrível que ameaçaria sua própria existência. Não vimos nada disso. Agora, isso é porque os iranianos estão planejando? Ou é pelo fato de que muitos dos seus golpes foram neutralizados? Eu não acho que o Irã tenha capacidade para fazer tudo o que prometeu. Não acredito que o Irã possa, por exemplo, destruir Israel e eliminar instalações militares americanas na região. A mesma coisa, não acredito que o Irã tenha atualmente capacidade para começar a destruir a produção de petróleo na região. Acho que o Irã precisa avaliar o que, se é que ainda tem algo, lhe resta em termos de capacidade de retaliação, e então priorizá-la. Neste momento, temos um conflito que pode se limitar apenas a Israel. O Irã teria que tomar uma decisão, porque posso garantir com 100% de certeza que, se o Irã atacar uma instalação militar americana na região, todo o poderio militar dos Estados Unidos será direcionado contra o Irã. E se você acha que o que aconteceu no Irã na noite passada foi duro, ainda não viu nada. Não existe nenhum país e nenhum poder no mundo que consiga projetar poder de forma mais violenta do que os Estados Unidos da América. E já estamos nos preparando para um ataque militar contra o Irã há mais de um ano. O general Carrillo já informou o presidente Trump sobre as opções de ataque. Os recursos estão disponíveis, as bombas estão disponíveis. E algumas dessas armas podem ser nucleares. Armas americanas podem ser de natureza nuclear. A única maneira de destruir Fordow, por exemplo, a instalação subterrânea de enriquecimento nuclear, é com uma bomba nuclear. A única maneira de destruir algumas das outras instalações seria através de uma arma nuclear. Israel claramente não usou uma arma nuclear. Nem é provável que Israel venha a usar uma arma nuclear. Acho que Israel está jogando no longo prazo. Em vez de destruir Fordow, eles estão buscando eliminar o governo e depois, em negociações pós-conflito, fazer com que Fordow seja eliminado por meio de inspeções, etc. Mas se você atacar instalações americanas e causar baixas em americanos, os Estados Unidos vão reagir com força total. E acho que a única coisa que o Irã precisa entender agora
é que não tem defesa aérea. Os israelenses, por meio do uso de tecnologia e táticas inovadoras, com drones, conseguiram eliminar com sucesso a defesa aérea iraniana. O Irã é literalmente uma nação indefesa. A única defesa que possui é sua capacidade de projetar um poder ofensivo significativo. E neste momento, não se sabe quanto disso, se é que ainda resta algo, permanece disponível. Eu realmente acredito que se ainda houver alguma capacidade de ataque, o Irã vai se concentrar quase exclusivamente em atingir alvos israelenses, punindo Israel pelo que fizeram. Mas a ideia de que o Irã vai lançar um ataque amplo e abrangente contra todos os alvos, acho que isso já não é mais viável, porque Israel conseguiu interditar uma parte significativa da capacidade de retaliação potencial do Irã. Você mencionou antes, falou sobre a culpa americana, mas houve alguns sinais contraditórios nesse sentido. Marco Rubio declarou que isso foi feito apenas por Israel, enquanto Trump tem postado alguns tweets um tanto enigmáticos. Mas, ainda assim, parece meio evidente pela linguagem que os Estados Unidos não só sabiam disso, mas também, de certa forma, participaram. Novamente, pela forma como ele escreve, é muito difícil afirmar qualquer coisa com certeza. Mas existe alguma possibilidade de que os Estados Unidos não tenham se envolvido nesse ataque? De jeito nenhum. Not at all. The United States was involved in this attack. Os Estados Unidos estiveram envolvidos nesse ataque. Só existe um comandante em chefe. E embora se possa respeitar Marco Rubio como secretário de Estado, entenda o seguinte: mesmo como secretário de Estado, ele não está a par de tudo que os Estados Unidos decidem. Grande parte das interações que têm ocorrido está fora do alcance de Marco Rubio. O trabalho dele é dar cobertura ao presidente, garantir a possibilidade de negação, mas aí ele é desmentido pelo próprio presidente, que simplesmente aparece e tuita: fomos nós, eu avisei 60 dias, agora é o 60º dia, ahá. Pois é, Donnie, então você estava envolvido. Aha! Well, there you go, Donnie. So you were involved. All those weapons that Israel used, we gave. Todas aquelas armas que Israel usou, fomos nós que fornecemos, sabendo que eles iriam eliminar a liderança e os alvos. Não mexa com a América. Quero dizer, literalmente, falei mais cedo com o juiz napolitano e disse, sabe, se o Marco Rubio fosse à defesa e viesse a público defendendo que a América não estava envolvida, e então o promotor iraniano aparecesse e apresentasse as postagens do Donald Trump nas redes sociais, perguntei, o que acontece com a defesa americana? Ele disse, vai por água abaixo. Tá claro para qualquer um que os Estados Unidos estavam profundamente envolvidos, não só no planejamento, mas nós organizamos tudo isso. Quero dizer, um dos verdadeiros danos causados à América é a nossa credibilidade como nação. Deveríamos estar engajados em negociações diplomáticas significativas com os iranianos para resolver essa questão. E estávamos nos preparando para a 6ª rodada, e por qualquer indicação, com base em algumas reportagens que saíram, havia algumas concessões sérias sendo consideradas. O Irã estava realmente se esforçando para fechar um acordo. E, no entanto, parece que não estávamos negociando de boa fé, que o que estávamos fazendo era simplesmente ganhar tempo para induzir os iranianos a uma falsa sensação de complacência. Quando o presidente dá ênfase às negociações de domingo, então Benjamin Netanyahu aparece e reforça isso, dizendo, sim, vamos esperar até domingo para ver o que sai dali. Então você sabe, sexta-feira de manhã, sexta-feira à noite, quinta-feira à noite, eles atacam, um ataque surpresa. Olha, isso é um evento do tipo Pearl Harbor. Isso é uma violação do direito internacional. Israel não tem justificativa sob o direito internacional. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. A autodefesa preventiva, que muitas pessoas gostam de citar, exige uma ameaça iminente que não possa ser tratada de outra forma. Israel articulou a natureza iminente da ameaça representada pelo programa nuclear do Irã. E ainda assim não se pode falar em ameaça iminente, quando o Irã está, na verdade, em processo de negociações ativas para resolver essa questão,
quando essas instalações estão sob monitoramento e não há evidências de desvio. Eu sei que a AIEA divulgou um relatório emitido pelo Conselho de Governadores dizendo que eles não podem mais garantir esse resultado. Mas isso é apenas uma declaração absurdamente politizada. Não há nenhuma evidência de que o Irã estava desviando. Nenhuma, absolutamente nenhuma. E a AIEA sabe disso. Mas o momento da divulgação do relatório, mais uma vez, foi deliberado para criar o conceito de uma intervenção militar justificável. Mas Israel, eles não fizeram nenhum esforço. Eles não fizeram nenhum esforço para envolver a comunidade internacional. Isso foi um ato ilegal, um ato ilícito, um evento do tipo Pearl Harbor, e os Estados Unidos desempenharam um papel muito importante para que isso fosse possível. Sim, isso soa muito parecido com o Iraque em 2003, porque naquela época também tentaram dizer que era uma ação preventiva. Mas claro, não é preventiva. Como você disse, isso teria que significar um ataque iminente. É preventiva, ou seja, algo para algum momento no futuro. Mas isso está longe de ser o que deveria ser coberto pelo direito internacional. Então não poderia concordar mais. Isso é tão ilegal quanto possível. Mas quais são as consequências mais amplas? Como você disse, foi um ataque surpresa durante as negociações. Ou seja, uma facada nas costas. Acho que as negociações acabaram. Eles não podem negociar com os americanos enquanto americanos e israelenses estão atacando seus reatores nucleares. Essa não é uma suposição justa? Ou o que você acha? Bem, não é apenas uma suposição. Os iranianos vieram a público e disseram que não haverá mais negociações. Pelo menos a sexta rodada foi cancelada, e agora não há nada a negociar. É importante observar como o Irã vai agir daqui para frente. No momento, eles disseram, vamos continuar enriquecendo, o que significa que continuarão com seus programas nucleares, o que é um direito deles. Mas agora, como eles vão lidar com a AIEA? Quero dizer, uma das coisas que esse ataque fez foi destruir a credibilidade da AIEA. Eu sei o que isso significa. Quando fui inspetor de armas no Iraque, sei o que aconteceu quando os Estados Unidos usaram o processo de inspeção para justificar não apenas um ataque contra o Iraque, mas também para coletar informações de inteligência sobre os alvos que foram atingidos. Posso garantir que os pontos de mira específicos que Israel usou contra os diversos alvos da infraestrutura nuclear foram pontos derivados do acesso dos inspetores da AIEA a esses locais. Porque sei que foi isso que aconteceu quando as Nações Unidas tiveram acesso a locais sensíveis no Iraque. Os iranianos capturaram documentos que supostamente demonstram a colaboração entre Grossi e sua equipe da AIEA com Israel na questão nuclear iraniana. E agora parece haver uma colaboração direta entre os relatórios de Grossi, o trabalho do Conselho de Diretores, na criação de uma fachada de justificativa legal para as ações de Israel. Como a AIEA poderá recuperar sua credibilidade, se é que isso é possível? E qual será o papel da AIEA daqui para frente? Digamos que você sabe, o Irã não se retire do TNP, embora eles tenham prometido se retirar do TNP caso suas instalações nucleares fossem atacadas. Só vou dizer o seguinte, para aquelas pessoas que dizem que o Irã deveria fazer isso, que deveria buscar uma arma nuclear, entendam isto. O Irã nunca será autorizado a ter uma arma nuclear, caso isso ainda não tenha ficado claro. Não sei como deixar isso mais evidente. Isso termina com o fim do programa nuclear iraniano. Essa é a realidade. Se o Irã conseguir navegar por essas águas turbulentas e encerrar esse conflito de uma forma que permita que a teocracia permaneça no poder, isso seria realmente um feito. Mas o Irã não sai disso como uma potência nuclear. Há muitas pessoas por aí dizendo que o Irã deveria construir uma bomba. Entendam que o Irã nunca vai construir uma bomba.
E se construir uma bomba, então bombas americanas vão destruir essa bomba. Não vamos permitir que isso aconteça. Então as pessoas precisam tirar essa fantasia da cabeça. E com sorte, a liderança iraniana fará o mesmo. Eles não querem que os Estados Unidos se envolvam diretamente nessa guerra. O que eles querem é causar tanto dano a Israel que o próprio Israel peça a cessação desse conflito, de uma forma que permita ao Irã continuar existindo. Mas você sabe, isso é extremamente desestabilizador. O programa nuclear iraniano não existirá da forma como existia, da forma como o Irã queria que existisse. Este é um evento que muda o jogo em todos os sentidos. Sim, e novamente, queria te fazer minha última pergunta. Você vê algum caminho, ou como poderia ser, um possível caminho para uma guerra regional mais ampla? Novamente, os ataques israelenses continuam, se não me engano. Já houve várias ondas agora contra Israel. Então, mais uma vez, isso está acontecendo enquanto conversamos. Mas como você vê a possibilidade disso se espalhar para uma guerra regional? É muito difícil fazer qualquer previsão neste momento. Mas quais seriam os possíveis desdobramentos daqui para frente, na sua visão, se você pudesse, digamos, considerar alguns cenários possíveis? Os israelenses disseram que se o Irã retaliar, o que Israel está pedindo é: deixem-nos terminar o trabalho. Começamos um ataque com o objetivo de destruir sua infraestrutura nuclear. O que pedimos é que vocês apenas fiquem de fora, não façam nada e nos deixem concluir essa tarefa. Mas se vocês nos atacarem, se retaliar, então atacaremos suas instalações de produção de petróleo. Basicamente, destruiremos a viabilidade da economia iraniana daqui para frente. Quero dizer, seria um milagre diplomático, mas vejo um cenário em que, se essa guerra se limitar a Israel, destruindo o Irã, e o Irã destruindo Israel, podemos conter a situação a isso. Mas se Israel atacar a infraestrutura petrolífera do Irã, acho que o Irã não terá escolha. Não há outra opção nesse ponto, a não ser atacar as instalações regionais de produção de petróleo na Arábia Saudita. E, novamente, parece que a Arábia Saudita tem conspirado com os Estados Unidos e Israel para ajudar a induzir o Irã a uma falsa sensação de complacência. A reaproximação mediada pela China parece ter sido vazia. A visita do ministro da Defesa saudita ao Irã foi planejada para ajudar o Irã a baixar a guarda. Os Estados Árabes do Golfo têm conspirado com Israel e os Estados Unidos para provocar exatamente esse desfecho. Se o Irã decidir retaliar contra as capacidades regionais de produção de energia, isso será um desastre para o mundo inteiro. Então também precisamos nos perguntar: qual será o papel da Rússia daqui para frente? A Rússia assinou um acordo de estrutura estratégica em janeiro deste ano. O Irã ajudou a Rússia com tecnologia de drones em um momento crítico da operação militar especial. E o Irã foi alvo de punições por parte de Israel e dos Estados Unidos por causa disso. A Rússia elaborou grandes planos econômicos para o futuro, baseados na ideia de um corredor econômico norte-sul conectando a Rússia ao Irã, além de trabalhar com a China em uma nova rota da seda que acabou de ser comprovada. Um trem chegou da China a Teherã há pouco tempo. Se o objetivo desta campanha é, como acredito que seja, a mudança de regime, isso significa que os Estados Unidos e Israel buscam tirar o Irã do jogo. E isso é muito disruptivo para os planos da Rússia e da China. O Irã é um membro do BRICS. E um membro do BRICS, neste momento, está enfrentando uma luta existencial pela sua sobrevivência. A Rússia pode se dar ao luxo de ficar em silêncio sobre essa questão. E o que se é que a Rússia pode fazer para ajudar a preservar a soberania e a sobrevivência de um de seus aliados mais próximos? E se a Rússia não fizer nada, apenas assistir e permitir que os Estados Unidos e Israel eliminem o Irã, onde será traçada a linha? Portanto, esse conflito tem grande potencial para sair do controle. Bem, Scott Ritter, muito obrigado pelo seu tempo, eu agradeço. Obrigado. Certo, obrigado. Thank you.